principal sensação é de cavar as entranhas da cidade. Chegar até o equipamento é um processo muito intenso. É um processo físico, emocional, psicológico. É um processo de imersão total e completa, assim. Bem intenso. Chegar até lá é uma grande viagem. Eu tenho gastado em média 2 horas e meia para chegar até lá e 2 horas para poder voltar até a minha casa. É muito interessante observar a transformação do que é essa cidade. É uma transformação de paisagem, é uma transformação de comportamento, é transformação social, econômica, né? Uma transformação em todos os sentidos. E aí é bastante interessante falar nessa transformação, porque eu começo a pensar na contradição que contém esse sentido de transformação, porque ao mesmo tempo que é diferente, de todos os lugares que eu já estive, ele é completamente igual também. É igual em precariedade, é igual em necessidades, é igual nos medos, mas é igual também na potencialidade, e aí por isso também é único. É única essa relação que nós estamos construindo, essas pessoas são únicas. E eu também, única nessa relação com elas. São muitas mulheres, numa média de idade de uns 40 anos, mas isso inclui também adolescentes, senhoras de 70 e poucos anos. E no meio de toda essa singularidade, sobrecai o peso da administração das expectativas, né? A implantação do programa é uma sobrecarga de expectativas, das minhas expectativas como artista orientadora, da expectativa de cada vocacionado em si, em relação dele ao grupo, e o grupo em relação ao artista orientador. Tem a expectativa dos coordenadores de cultura, a expectativa dos coordenadores de equipe, de todos os outros cargos que o programa vocacional engloba, a expectativa da Secretaria Municipal de Cultura com relação ao programa como um todo. E no meio de toda essa expectativa e esses vetores de intenções, vontades, desejos, deveres, tem ali o nosso trabalho diário, né? Dentro do espaço em que o projeto, em que o programa de fato acontece. Então, o olhar que eu escolhi lançar sobre esse momento de implantação que a gente se propôs a conversar é contraponto dessas expectativas que se manifestam nessas diversas ações, eventos, festas, reuniões, capacitações, discussões, em contraponto ao trabalho que acontece, em que o vocacional acontece, que é na relação do artista orientador com o grupo de vocacionados. É claro que esse é um programa que acontece em todas as suas instâncias, mas eu estou refletindo intensamente agora sobre esse trabalho pequeno, do trabalho da formiguinha, do trabalho do encontro em si. O que a gente está fazendo como procedimento nos nossos encontros? Como eu vou lidar com esse grupo diverso? Em que ponto eu vou lidar com as expectativas estéticas em relação ao que essas pessoas são? Como a gente está trabalhando?
como a gente desenvolve esses entendimentos no trabalho do dia, como a gente lida com essas pessoas. Eu tenho percebido que tem sobrecarregado uma certa pauta de obrigações e afazeres que estão um pouco atropelando esse fazer que a gente está tão preocupado em desenvolver. Em que medida as nossas discussões teóricas fundamentais, importantes, em que medida as nossas reuniões gerais, nossas reuniões de coordenação pedagógica, elas estão de fato contribuindo e enfatizando essa construção em que o vocacional se dá e em que medida elas não estão acabando por atravancar, dificultar, interromper esse processo de reflexão do que nós estamos construindo junto aos vocacionados. Até que ponto a gente está apenas administrando as expectativas ou até que ponto nós estamos lidando com propriedade com essas condições de trabalho que a gente tem para atuar agora. Acho que a minha escolha de fazer esse depoimento como um relato audiovisual é um pouco pensar sobre essas nossas ferramentas de trabalho, de que modo a gente usa essas ferramentas para de fato aproximar daquilo que nós nos dizemos interessados. E de que modo essas ferramentas não acabam, por outro lado, devorando a gente e afastando da nossa reflexão crítica do fazer que a gente se desinteressado. Espero que esse seja o início de um diálogo, por isso ele tem um pouco esse formato espontâneo dos corpos dessas pessoas que estão aparecendo aqui. São pessoas investigando e descobrindo o próprio corpo, e é um relato falado, reflexivo e não pré-elaborado, para que ele tenha um pouquinho mais esse caráter de algo que está se construindo e não de um fazer, e não de uma palavra final, não de um relato definitivo, não de uma palavra final, de um discurso pronto, né? Assim como esse nosso trabalho, que está sempre num fazer, numa busca constante dessa construção.